Boa tarde, turmas. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Continuem se cuidando, tá legal? Bom, a nossa aula de hoje será de história, tá? Iremos utilizar o livro de história. E aí vocês vão pegar o livro de história, peguem lá rapidinho. Vocês vão utilizar o livro de história da página 92 até a página 97. É um assunto muito legal que tem nessas páginas aí. Que assunto seria esse, Tia Aline? A história das escolas, né? Olha só que história, que assunto bacana, né? A escola é um lugar, assim, super importante para as crianças, né? Não só para as crianças, né? Mas para os adultos também, não é mesmo? E aí, numa páginazinha anterior, né? Em duas páginas, né? Perdão, anteriores, a página 90 e 91, tem um infográfico aí que é a unidade 4, estudar ao longo do tempo. E aí, nessa unidade, nós iremos falar o quê? Sobre as escolas. E esse primeiro capítulo aí nos fala sobre o quê? Sobre a história das escolas. Então, vamos lá. Então, Tia Aline vai ler, mas vocês também precisam fazer leitura em casa, tá bom? Bom, na escola fazemos muitas descobertas e aprendemos coisas diferentes das que aprendemos em casa. Convivemos com pessoas diferentes e ampliamos o nosso currículo de amizade. E é verdade, não é mesmo? Quando vocês vêm para a escola, né, vocês aprendem, né, muitas coisas diferentes. E não só aprendem, né, mas vocês também trazem o conhecimento para a escola também, o conhecimento que vocês adquirem na casa de vocês, nos passeios que vocês fazem, né? Essas informações, esses conhecimentos, vocês também trazem para a escola, né? Vocês passam para a professora, passam para os amigos de vocês também. No decorrer da história, o ambiente escolar mudou, e é verdade. Porque como a gente vai começar a falar sobre a história das escolas, né? Antigamente, né, na antiguidade, era de uma forma. Hoje já está um pouco modificado. Na antiguidade, há muito tempo atrás, particularmente na Grécia Antiga, as escolas não eram como as que conhecemos atualmente. Ou seja, eram diferentes, né? Não havia salas de aula e nem divisão por séries. Bom, então, na época da antiguidade era de uma forma. Hoje, né, nos dias atuais, é de outra. E aí o livro colocou essa questãozinha aqui. Não havia salas de aula e nem divisão por séries. Porque hoje, né, nós temos lá as sériezinhas iniciais, que são as turminhas da educação infantil. E aí tem o pré-1, pré-2, né? Temos a partezinha aqui do fundamental, que é onde tem o quê? O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E aí, nos dias atuais, atualmente, isso o quê? Nós temos as divisões por séries, né? Na época da antiguidade, antigamente não era dessa forma, ok? E aí, na parte de baixo do livro de vocês, tem uma imagem, detalhe de vaso grego no século V. Esse AC aí é antes de Cristo, que mostra uma aula de lira. Lira é um instrumento musical, tá? Vocês vão poder observar aí que está bem sobre a mão aqui dessas pessoas aqui. Então, esse aí é um instrumento chamado de lira. Então, vocês reparem que está tudo juntinho aí, né? Agora, olha só que parágrafos importantes esses agora. Os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o raciocínio. Também tinham aulas de gramática para aprender a ler e a escrever. Nessas aulas memorizavam e recitavam poemas. Já as meninas gregas eram educadas até os 7 anos pela mãe. Aprendiam tarefas domésticas e trabalhos manuais. Então, assim, os meninos aprendiam uma coisinha e as meninas aprendiam outras, né? Página 93 aí. Vamos dar uma viradinha aí. Tempos depois, na Idade Média, os religiosos ensinavam apenas as crianças que pertenciam à nobreza. As crianças camponesas não eram alfabetizadas e aprendiam com seus pais a realizar tarefas cotidianas. Tarefas cotidianas são aquelas tarefas do dia a dia. Vocês vão observar que a palavrinha camponesas aí está grifadinho, que quer dizer que viviam no campo, onde são desenvolvidas atividades relacionadas à agricultura e à pecuária. E aí vocês já aprenderam em aulas anteriores, né? A agricultura é aquela partezinha da vegetação, do plantio, né? E a pecuária é a partezinha dos animais, não é isso? Então, olha só, vocês acham que
que isso está certo? Somente as crianças da nobreza que tinham uma situação financeira boa podiam aprender a ler e a escrever, né? Adquirir isso aí, e as crianças camponesas não? Eu acho que não, né? Eu acho que todas as crianças têm direito a isso, né? Adquirir o conhecimento, aprender, né? E aí tem três imagens abaixo aí. A primeira, aula do século XV, é uma ilustração de 1494. É uma pessoa aí, né? Um professor, no caso, ensinando as meninas aí. E uma outra aí, uma ilustração com um manuscrito de 1240, mostra uma autoridade árabe em uma sala de aula diante de um professor e seus alunos. Bom, para muitos povos do Oriente, como os árabes, persas, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral durou muitos séculos, né? Eles falavam muito, né? Explicavam muito. Os povos do continente africano também tinham a tradição de transmitir o ensinamento oral, né? Da forma de estar falando. Então, os africanos também tinham essa forma tradicional de transmitir, né? Falando, né? As pessoas mais velhas ensinavam as crianças por meio de histórias, ou seja, eles começavam a contar histórias e através daquelas histórias eles estavam passando o quê? Os ensinamentos. Por esse motivo, valorizavam muito a memória, ó, a mentezinha, né? Ela era muito valorizada. Algumas sociedades, como os povos indígenas brasileiros, preservam até os dias de hoje essa tradição de aprender com os contadores de história, associando-se a outras maneiras de ensinar e aprender. Ou seja, os povos indígenas, né, eles valorizam até hoje esse tipo de aprendizagem, né, que eram do passado. Bom, e na página 94 vocês têm um exercício para estar realizando de acordo com o textozinho, né, com o assunto tratado, certo? São 3 questões bem tranquilas aí que nós temos. A número 1, por que os meninos gregos memorizavam poemas e aprendiam música, né? Para desenvolver o que aí? Número 2, observe a imagem abaixo para completar a frase. Então tem uma imagem, tá? E aí vocês vão completar essa frase aí de acordo com essa imagem. Durante a Idade Média, aí tem um espacinho que vocês vão completar, ensinavam as crianças nobres o quê? Né? Número 3, a transmissão oral do conhecimento da forma falada, né? Valoriza a memória, ou seja, da forma que você vai falando, você vai o quê? Ouvindo, né? Absorvendo aquele conhecimento, você vai o quê? Memorizando. Quais povos mencionados no texto ensinavam as crianças dessa maneira? Então, tem que ler, tem que fazer a leitura aí também do texto, tá legal? Na página 95, tem um saiba mais, é um pequeno textozinho muito importante. Olha só que legal. Quem inventou a escola e quando? A escola nem sempre foi como hoje é. Perdão, deixa a Tialine voltar aqui. A escola nem sempre foi como hoje e não foi inventado por uma pessoa só. Olha só, hein? Em todas as civilizações, sempre existiu a preocupação de ensinar o que fosse importante. Então, em todas as civilizações, sempre teve a preocupação de quê? De passar o quê? Informação, né? De ensinar. Sempre teve isso. Principalmente as crianças. Na época das cavernas, né? Que há muito, muito tempo atrás, né? Por exemplo, todos tinham de aprender a caçar e a procurar alimentos e se proteger. Na Grécia e na Roma antiga já existiam escolas e a primeira universidade do mundo surgiu em 1088, em Bolonha, na Itália. No Brasil, que é o nosso país, os primeiros professores foram os padres jesuítas, que chegaram em 1549. Olha só que importante isso aí. Então, quem foram os primeiros professores do Brasil? Os padres jesuítas, ok? Então, assim, é um pequeno textozinho do Saiba Mais muito importante que traz esses conhecimentos para vocês. E aí abaixo nós temos 2 gravuras muito importantes também, tá? A primeira aí, a Universidade de Bolonha, na Itália. É uma gravura de 1704, de muito tempo atrás, tá? E a de baixo também é da Universidade de Bolonha, na Itália, a mesma universidade, sendo que é uma imagem já de 2016, né? São épocas diferentes. Então, assim, leiam esse pequeno texto também do Saiba Mais, que é muito importante, tá? E sempre também o quê? Observando e lendo as gravuras que o livro traz, tá legal?
Bom, na página 96 tem a missão da escola. Que missão será que a escola tem, né? Que missão seria essa? Bom, a escola é um local onde toda criança precisa estar. É um direito da criança. A criança possui esse direito, né, de estar estudando, de ir à escola. Nos dias atuais, todas as crianças do Brasil devem ir à escola. Como vimos anteriormente, toda criança e todo adolescente tem o direito à educação garantido por lei. Então é uma lei que existe, tá? Do direito que a criança ou adolescente possui de estar frequentando a escola. Para seu pleno desenvolvimento e para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho futuro. A formação cidadã começa na convivência com os colegas na escola. Nesse ambiente, as crianças aprendem e praticam valores como solidariedade e tolerância. A tia Aline até colocou aqui algumas palavrinhas assim muito importantes, né? Não são só essas, nós temos outras também, né? Conhecimento, né, que é adquirido na escola, né? Vocês buscam, né? Quando vocês chegam aqui, vocês aprendem, né? Vocês vêm buscar conhecimento, mas como eu disse lá no iniciozinho, não são só vocês também que vêm buscar, vocês também trazem o conhecimento de vocês, né? Quantas vezes a gente está em sala de aula, a professora está explicando algo e vocês sempre acrescentam algo nessas explicações, né? Isso é o quê? O conhecimento também que vocês trazem da casa de vocês, de um passeio que vocês fizeram, né? Às vezes aquela ida na casa da vovó, às vezes aquele bate-papo ali na calçadinha da casa da gente, né? Então assim, vocês também trazem os conhecimentos de vocês e transmitem também. Respeito, né? A gente também, não que vocês não tenham, né? Que vocês chegam na escola sem, não, mas vocês praticam, né? Esse valor tão importante que é o quê? Que é o respeito, né? Pelo outro, né? Amizade, a solidariedade, né? Isso tudo são o quê? São valores adquiridos aí na vida da gente, certo? E aí nós temos duas imagens aqui de alunos, né? A primeira aí, alunos aprendem como funciona um computador no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. É uma imagem de 2018. Olha só que legal, olha essas meninas curiosas aí aprendendo como funciona, né? Como funciona a máquina aí, o computador. E na parte de baixo, alunos da comunidade Ribeirinha, Cabeceira do Amorim, em Santarém, no estado do Pará, participando de uma atividade de educação ambiental, né? Observe que eles têm árvores, né? Mudas aí de árvores, né? Deve ser para o plantio, com certeza. E aí vem assim, você já participou de alguma ação coletiva na sua escola? Compartilhe sua experiência com o professor e com os colegas. No caso aqui, a gente não vai poder estar realizando, né? Junto com os alunos e o professor. Mas se você já participou, né, em séries anteriores, vocês podem estar respondendo essa questão aqui, tá legal? Bom, na página 97, nós temos uma outra atividade, né? Número 1, desenhe a fachada da escola onde você estuda. Então, vocês sabem o nome da escola que vocês estudam e lembram muito bem da imagem, da fachada da escola de vocês. Então, vocês podem estar desenhando essa fachada da escola, que é aquela parte de fora que fica lá, logo na entrada. E aí vocês podem estar desenhando nesse espaço aqui do número 1. Número 2, qual é a importância de ir à escola? Qual a importância que vocês acham, né? Qual a importância de estar vindo à escola? Vocês vão estar o quê? Buscando o quê? Aprendizagem, conhecimento, né? Vão estar se socializando com outros, trocando informações, né? Irão fazer amizades, enfim, né? Vocês vão pensar aí e vão escrever qual é a importância de ir à escola. 3, por que o direito à educação é garantido por lei? Né? Por quê? Então, é só buscar nas páginas anteriores aqui, que tem falando sobre essa questão da qual o livro está perguntando, tá legal? Bom, então temos somente duas páginas aí de exercício, né? Tranquilo. Bom, mas não deixem de estar fazendo o quê? A leitura desse assunto da história das escolas, que é um assunto do qual a gente está dando início hoje aí no capítulo 4 do livro de história, tá legal? Então, assim, qualquer dúvida, estamos nos grupos, tá? Para poder estar tirando as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Façam com muita atenção, muito capricho, capricho na letra, capricho na pontuação, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.